pessoal, vamos começar agora a estudar ótica, tá? Então vamos começar pelos conceitos fundamentais da ótica. Então, quando estamos falando de ótica, nós estamos falando do estudo da luz, tá? Nós vamos estudar exatamente os fenômenos ópticos relacionados à luz. Aqui no livro de vocês, essa primeira parte, ela tem uma história do que é a luz, né? Na verdade, a luz ela ainda é um conceito, ela tem um conceito aceito, mas há muita confusão ainda sobre o que é a luz na verdade, né? Como tudo que está na física quântica. Vocês podem dar uma lida aqui nessa história, mas o importante é entender essa parte final, ó, que diz o seguinte: pela nova teoria, a luz tem um comportamento dual, ou natureza dupla, ou seja, pode se comportar ora como partícula, ora como onda. E isso é perfeitamente aceitável no modelo quântico, tá? Em outras palavras, nós teremos aqui um feixe de luz, tá certo? Um feixe de luz. E esse feixe ele tem um sentido reto, né? Quer dizer, propaga em linha reta, só que ele é uma onda. Assim como nós estudamos lá no capítulo sobre ondas, né? Naquele espectro de frequência, vocês viram que tinha ali a luz visível. Depois, na segunda parte, aqui nós vamos estudar fontes de luz, tá? Então, em fontes de luz, é importante entender o que é uma fonte primária, tá certo? O que é uma fonte primária? É aquele que emite luz própria. Então, o maior exemplo de fonte primária é o Sol, tá? O maior exemplo de fonte primária é o Sol. Já uma fonte de luz secundária é o corpo iluminado, ou seja, é aquele que reenvia a luz recebida de outros corpos luminosos. Ou seja, o Sol emite a luz e o secundário pega e reflete uma parte da luz, ele reenvia uma parte da luz. Uma parte ele absorve, outra ele reenvia. O maior exemplo aqui é a Lua. A Lua ela reflete a luz do Sol, ela é um corpo de luz, uma fonte de luz secundária. Uma fonte putiforme é aquela, ela é considerada assim quando suas dimensões são desprezíveis em relação à distância que a separa do observador, tá? Então você olha essa estrela distante aqui, ó, para você ela é um puntiforme, tá? Por causa da distância que você tá. Se você olhar todo esse horizonte, você vai ver ela como um ponto. Já a fonte de luz extensa é quando as suas dimensões não podem ser desprezadas. Então aqui nesse exemplo, você olha essa luz, ela não pode ser considerada como um ponto em relação ao seu horizonte, a sua perspectiva aqui, ó. Olha o espaço que ela ocupa aqui, tá certo? Então você não pode considerá-la como ponto. Então essa aqui é a luz extensa. Monocromática, mono significa única cor, tá? Cromo, cor, e mono, um. Então, monocromático, única cor, tá? Então, aquele laser, tem aquele laser vermelho, por exemplo, o laser verde. Então, o laser geralmente o laser ele sempre emite uma luz monocromática, tá? Já a policromática, ela é a combinação de várias cores. Então, a própria luz do Sol é a combinação das cores que vão do violeta, tá, até o vermelho. Então, todas as cores, a combinação de todas as cores dá aquela luz branca do Sol, tá certo? Outro ponto interessante aqui nos conceitos iniciais é a velocidade com que a luz se propaga, tá? Então, essa velocidade ela vai depender do meio, tá certo? Vai depender do meio. Então, o que é o meio? O meio é água, é ar. No vácuo, ou seja, na ausência de matéria, essa velocidade vai ser aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, tá certo? 300 milhões de metros por segundo. Ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E outro conceito interessante também, que é utilizado em astronomia, é o ano-luz, tá? Então você já deve ter ouvido muito essa expressão, ano-luz. O que seria o ano-luz? O ano-luz seria um ano, uma distância de um ano, viajando na velocidade da luz, tá? Então você multiplicaria o tempo pela velocidade e chegaria no ano-luz, tá certo? Se você fizer isso, você vai ver que em um ano,
nós temos 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Multiplicando pelo valor de 3 vezes 10 a 8, nós teremos 9,46 vezes 10 a 15 metros, tá? Então, um ano-luz vai ser aproximadamente isso, tá? Mas o importante é entender que um ano-luz equivale a um ano, a uma distância de um ano viajando à velocidade da luz, o que dá aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Então, aqui tem um exercício resolvido, tá? Então, aqui diz que o Sol localiza-se a 1,5 vezes 10 a 11 metros de distância da Terra, enquanto tempo a luz emitida pelo Sol atinge a Terra. Então, isso aqui é a distância do Sol até a Terra, e a pergunta é quanto tempo a luz emitida pelo Sol atinge a Terra. E ele dá a velocidade aqui no vácuo, tá? Então, o espaço você pode considerar como um vácuo, como a ausência de matéria também. Então, você vai pegar aquela formulazinha do ano-luz, né, que é aquela distância, é a velocidade vezes o tempo, que é aquela formulazinha lá do primeiro ano. E aí você vai ter os dois valores colocados, né, que é essa distância aqui, ó. E aqui é a velocidade da luz, tá certo? Velocidade da luz. E dessa forma você vai calcular o tempo, tá? O tempo, que vai dar 0,5 vezes 10 a 3 segundos. Ou 500 segundos, tá? Ou seja, em 500 segundos, a luz chega do Sol, é o tempo que a luz demora para vir do Sol até a Terra, né? Transformando isso em minutos, isso dá 8 minutos e 20 segundos, tá? Então, aproximadamente 8 minutos é o tempo que a luz demora para vir do Sol até a Terra.